Gente, boa noite, novamente, todos e todas aqui presentes desse Brasil. Uma honra recebermos aqui a Alcione Silva hoje com a gente, falando da Connection Food, um negócio de impacto socioambiental que muito nos orgulha no Rio de Janeiro, mas com atuação nacional. Essa semana a gente está encerrando um módulo de um curso, né, um curso de extensão da PUC-Rio, de negócio de impacto socioambiental, e esse módulo foi justamente sobre negócios reais, né? Mão na massa. A gente tem estudado Diaspora Black, um negócio investido pela Vox Capital, muito bacana. Eles estão escrevendo, inclusive, os alunos, né? Estão escrevendo um texto colaborativo, a 1000 mãos, mas um artigo estudo de caso sobre Diaspora Black, que esteve aqui semestre passado com a gente. Então, essa gravação de hoje também vira um recurso de aprendizagem para pessoas usarem, Brasil afora, e trabalharem no caso Connection Food também. A gente, historicamente, também tem apoio, parceria com o Insolar, que é o Henrique Drummond, que está aqui também, é nosso empreendedor colaborador, é um professor empreendedor e é uma parceria que a gente tem institucional da PUC-Rio com a Insolar há alguns anos já. Então, o Henrique ficou alguns dias no WhatsApp do grupo da turma, e ele hoje vai só mostrar a carinha, porque até então era só texto, né? Vai dar uma saudação, uma carinha, e a gente começa com você, tá, Alcione? Aqui também a gente tem alunos, mais ou menos 40 alunos desse curso de extensão, a 5ª edição desse curso de extensão, que já está com matrículas abertas para agosto, a 6ª turma. Mas aqui a gente tem ex-alunos, tem profissionais, tem consultores, tem professores de Brasil afora que foram convidados. Né? Sempre esse dia de caso de NIS, né, de negócio de impacto socioambiental, a gente deixa uma aula aberta para mais gente usufruir dessa riqueza aqui da interação. Tá bom? Então, Henrique Drummond, por gentileza, dá aqui uma saudação para a gente, fala rapidamente, eu sei que você tem vários tipos de pitch, aqui é um pitch de 5 minutos, para a gente esquentar os tambores e consolidar o conhecimento da Insolar, que tanto nos anima aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. Maravilha, Ruth, obrigado novamente aí pelo convite, sempre um prazer estar trocando aí com o time aí de vocês no WhatsApp, perguntas muito pertinentes, inteligentes, e que me fazem refletir, né? E cada vez que a gente responde a pergunta, a gente vai melhorando um pouco, né? Então, acho que é uma via de mão dupla, né? Essa troca. Bom, para quem não me conhece, eu sou Henrique Drummond, né? Como a professora Ruth adiantou, eu trabalho na Insolar, e a Insolar é um negócio social, né? Está nesse espectro de negócios de impacto social, existe, né, o denominado negócio social. A Insolar ela atua na promoção e democratização do acesso à energia solar, que tem como principal objetivo, dentre muitos, né, redução da conta de energia. Né? Então, acho que o principal impacto é esse, ainda mais em comunidades, né, onde a energia chega a ser uma das 3 principais despesas das famílias. Então, a gente entende que reduzir uma despesa que está no topo 3 aí, né, as 3 principais despesas de uma família por um período que pode chegar a 25 anos, com certeza é uma injeção de recursos para que aquela família possa comprar uma alimentação melhor, ou investir em qualidade e buscar aumentar a sua independência energética, financeira e profissional, né? Não sei se a Ruth ia dar uma palavrinha, estou sentindo que ela quer falar alguma coisa. Não? Ah, tá. E é isso, a gente começou aqui no Rio, né, como a Ruth generosamente nos deu uma envergadura nacional, a gente começou pequenininho aqui no Rio, a gente ainda está com muitos desafios aí pela frente, já demos um pulinho em São Paulo, um pulinho em Campinas, né, em São Paulo pela Insolar Cidades, em Campinas pela Insolar Comunidades, e é isso, somos parceiros aí da PUC em várias frentes, né, Ruth? A Mari também está aí, também várias parcerias acadêmicas e vários estudos, e dentro do possível busco, né, seja eu diretamente ou a Insolar, né, os embaixadores, as embaixadoras da Insolar, contribuir com o fomento dos negócios de impacto, que é o que a gente apoia, e a gente percebe que esse movimento está crescendo bastante, haja visto o interesse de vocês aí no curso, que tem sido cada vez maior. Também mérito aí do curso, que está cada vez mais sofisticado aí, cada vez tem uma novidade, né, Ruth, que eu fico sabendo. E é isso, obrigado a todos aí pelo meu momento aí de apresentação, e sigo à disposição de vocês no WhatsApp. Eu precisei me ausentar algumas horas aí, talvez tenha alguma pergunta lá que eu não respondi, mas pode deixar que eu não vou esquecer nenhuma. E estou à disposição de vocês. E boa apresentação aí para
a iniciativa aí muito bacana que a Ruth convidou para hoje. A gente tem um luxo, né, de dispor de tempo de empreendedor, que a gente sabe que são muito ocupados, eles têm nos ombros responsabilidade de emprego, de rentabilidade, geração de renda, né? No caso da Insolar, junto às embaixatrizes, né, das comunidades de favela, de quebradas, de periferias em que eles atuam, leva energia limpa, né, economizando no bolso e ainda provendo economia e desenvolvimento local para as comunidades. Mas, Henrique, você pode só terminar a sua fala falando o que é bom no ecossistema, por que é bom ter um ecossistema forte, que é um dos módulos que a gente estuda e um tema muito importante. E eu conheci a Alcione Silva, que vai aqui falar com a gente, justamente dentro de um processo de aceleração de um importante programa aqui do Rio de Janeiro, nacional, inclusive, né? E aí ela também, com certeza, vai falar sobre isso. Mas você pode dizer por onde você passou e se foi bom para você? Com certeza, Ruth. Acho que você é uma das pioneiras, né, no fomento do ecossistema. Eu lembro desde o começo, quando a gente estava se movimentando lá no Fórum de Negócios Sociais da LERJ, né? Acho que graças a esse engajamento seu, da Geisa, da Marina, acho que deu aquele movimento inicial que gerou muitos frutos, né? Então, e eu sou um dos beneficiados, né, desse ecossistema, né? A Insolar começou na primeira maratona de negócios sociais do Sebrae, né? Então foi uma contribuição legal que o Sebrae trouxe para a gente manteve contato até hoje em outras iniciativas. Depois a gente participou do programa Iniciativa Jovem da Shell, que é um programa de capacitação / incubação, né? Não chegou a ser uma aceleração, no momento que a gente estava ainda desenhando o negócio. Depois a gente participou da primeira turma de negócios sociais da IUNS, aqui no Rio de Janeiro, justamente para ter essa chancela de negócios sociais, que a gente nem sabia direito o que era, a gente aprendeu no curso. Depois, deixa eu ver, nesse meio tempo a gente lançou o Ombrelone Solar, que aí foi graças ao Grand Prix Senai SES de Inovação, que foi um evento que a gente participou assim, de sopetão, assim, num convite que eu recebi no sábado para ir no domingo. Aí foi quando a gente lançou o Ombrelone Solar. Em Campinas foi com a CPFL nova, junto com a Endeavor, que é também foi uma aceleração bem legal, mais focada na Insolar Comunidades, tentando buscar esse alinhamento entre as empresas de energia e as iniciativas que atuam com soluções energéticas para baixa renda. O Braskem Labs, que foi também o Braskem Labs foi para o Ombrelone, né, mas já no segundo momento. E se eu estiver esquecendo alguém, peço desculpas, mas eu tentei seguir a cronologia. O Make the Future, claro, da Shell, porque eu falei da Iniciativa Jovem, né? A Iniciativa Jovem são iniciativas sustentáveis, né? Startups sustentáveis de vários setores. E o Make the Future foi um convite que a Shell fez para a gente, mais 4 startups de diferentes países, para apoiar a campanha de transição energética que a Shell estava promovendo e que se reflete até hoje, em grande parte, nesse movimento de diversificação da estratégia das empresas, grandes empresas de energia, em busca das renováveis. O Make the Future foi a aceleração, mais o apoio a um grande projeto. Foi um projeto que a gente fez no Santa Marta, na favela aqui do Rio, junto com a aceleração e uma série de outras iniciativas, campanhas, etc. Então, eu sou conhecido como o arroz das acelerações. Ele usou e abusou bastante, né, Alcione? A gente quer saber bastante de vocês, o pessoal fica doido para fazer pergunta. Obrigada, Henrique, por seu tempo essa semana e pela dedicação ao curso. Espero que você possa um pouco teclar, que eu acho que tem umas perguntas aí para você. E vamos ouvir aqui a Connection Food, né, com essa inovação, inteligência artificial, mexendo com resíduo, com alimentos, com pessoas que precisam, né, que passam fome. Queria também falar que, além das 45 pessoas que estão aqui nesse momento com a gente, que vão receber a certificado de participação, né, como atividade complementar, daqui a 15 dias pela CCE, por e-mail, mas vocês têm que ficar pelo menos 1 hora aqui com a gente, que a gente vai passar, nesse momento, daqui a 1 hora, vai passar uma lista de presença, aí sim, a PUC Rio vai se organizar por ela, para quem quiser essa atividade complementar, ser atestada essa declaração. A gente está aqui também, viu, Alcione, Henrique, a gente também está fazendo o streaming para um grupo no Facebook que a gente tem, com mais de 4.000 pessoas sensíveis a esse tema, são pelo menos simpatizantes, mas que são consumidores potencialmente conscientes, e empreendedores, investidores, professores, é um grupo muito coeso, que a gente está há alguns anos lá, tá bom? Então, a gente está fazendo esse streaming, vai ficar um backup dessa live lá, mas a gente também vai empacotar isso aqui e botar
dentro da nossa página do histórico, né, de aulas abertas desse curso NIS PUC Rio. Se os professores do curso puderem botar aqui esse link de ex-aulas, né, as aulas que já passaram, Diáspora Black, Dobra e tantos outros que passaram aqui, engrandeceram essa jornada de aprendizagem, como a Connection Food. Alcione Silva, gente, que hoje está aqui com a gente, falando da Connection Food, ela é engenheira de alimentos, mestre em sustentabilidade pela FGV, tem especialização em gestão empresarial. Ela é fundadora desse negócio de impacto ambiental positivo, que se chama Connection Food. Eu acho que ela já tem vontade de internacionalizar com esse nome tão bonito, né? Mas é uma empresa de impacto social que ajuda a identificar perdas e destinar alimentos para pessoas em situação de alta vulnerabilidade social, a quem tem fome, né? Ela também é consultora, técnica em projetos relacionados à cadeia de suprimentos humanitária, incluindo a redistribuição de alimentos oriundos do desperdício. Isso no âmbito da FAO, né? Que é o órgão das Nações Unidas que trabalha esse tema, assim como no Brasil o Ministério da Cidadania. Muito prazer, agradeço novamente, especialmente ao nosso querido professor William Saab, que fez a articulação. Alcione, para você estar aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, aí, muito obrigada pelo convite, é uma honra, é um mérito aí muito grande estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da minha história, um pouco da história da Connecting. Agradeço aí especialmente a professora Ruth, o professor William, aí, que fez a articulação. Dá um salve aí para o Matheus acompanhou aí o trabalho da Connecting nos últimos 8 meses, né, no processo de aceleração que eu vou falar daqui a pouquinho. Obrigada, querida, muito bom ter você aqui. E começar a falar de negócio de impacto, eu acho que não tem nem como não misturar com a vida pessoal, né? Eu acho que o empreendedor que se dispõe, né, enfim, a fundar e abrir qualquer negócio de impacto, tem aí, sempre tem uma causa, né? Tem algo aí no coração que vai além, né? Então, vou contar um pouquinho da minha história, compartilhar com vocês, e aí com a missão de mantê-los aí, até fechar essa 1 hora, né? Vamos tentar ser interessante, assim, para o pessoal ficar, né? Bom, eu sou, como já foi dito, né, pela professora Ruth, eu sou engenheira de alimentos e aí tive aí minha carreira em grandes empresas, né? Fiz aí uma carreira tradicional no mundo corporativo, em varejo, em indústria, em bens de consumo, e aí, num determinado momento, eu sabia que eu poderia fazer algo um pouco maior, digamos assim, em relação ao impacto, né? Em trazer a minha profissão e o meu conhecimento técnico para algo que tivesse realmente uma contribuição social mais significativa. Como eu sou engenheira de alimentos, então a área de alimentos para mim foi muito natural, e muito breve também acabei descobrindo, né, que a minha especialidade ali, eu sempre trabalhei com logística, com cadeias de distribuição, projetos, área de tecnologia da informação. Então, eu logo descobri que a área do desperdício de alimentos é uma área que poderia absorver muito desse conhecimento, porque a gente sabe que o desperdício aí é uma grande ineficiência, né, digamos assim, das nossas cadeias de produção, alimentação. E era toda essa informação que eu tinha naquele momento, era ali mais ou menos 2016, né? E aí eu entrei num programa logo ali no início de formação de empreendedores de impacto social. Eu acho que casa bastante aqui com o que vocês devem estar fomentando no curso. Eu fiz um programa de 1 ano, num programa que chama-se Social Good Brasil, e ali também é uma ótima fonte, né, de materiais sobre negócios de impacto. E a Connecting nasceu aí, né? Então todo aquele passo a passo, né, de descobrir um grande problema de impacto, de quem sofre esse problema, quem é disposto a pagar para resolver esse problema, o MVP, né, testar, descobrir mercados, enfim, foi todo 1 ano para desenhar esse modelo de negócios. E é muito interessante, porque aí você termina ao final do ano, você tem um MVP validado, né? A Connecting terminou em 2º lugar de 50 iniciativas de impacto, saímos aí com capital semente, e aí você fala, bom, e agora, né? O que a gente faz, né? Bom, nesse momento, você naturalmente começa aí a buscar clientes, né? Quem que são os pagantes pelo seu problema, né? Eu vou misturar aqui um pouco a história da Connecting, até um pouco, já trazendo um pouco de teoria até, né, que o professor William também provocou,
para a gente poder ir encaixando, né, um pouco a teoria na prática, né? Porque quando a gente fala de negócios de impacto, é muito interessante pensar que a gente está resolvendo um grande problema de impacto social, então, geralmente, fome, né, saúde, educação, cidades, né, saneamento, enfim, grandes problemas estruturais e sistêmicos, né? Mas o nosso grande desafio é quem que paga para resolver esses problemas, né? Os negócios de impacto, eles não são ONGs, né? Não são organizações sem fins lucrativos, são negócios com fins lucrativos, né? Devem gerar lucro, e aí, enfim, tem alguns modelos do lucro ser revertido para acionistas ou não, enfim, mas são negócios, né? São negócios econômicos, né? Que devem gerar lucro financeiro. Então, eu acho que um primeiro desafio de um negócio de impacto é escolher seu público, quem são seus clientes, né? Quem se dispõe a pagar para resolver esse negócio. Então, nos lançamos aí nesse grande desafio. Um ponto também muito interessante na minha trajetória com a Connecting também, que é um aprendizado, eu estou entrando um pouquinho na história antes de explicar o que a Connecting faz, foi fazer um grande mergulho na temática, né? Então, também muito cedo, a questão do desperdício de alimentos ficou clara, então todos os fóruns, todas as frentes que tratavam o desperdício de alimentos na cadeia de distribuição, eu procurei me inserir. Então, governos, empresas, associações, institutos, fundações, enfim, qualquer organização que trabalhasse ou que trabalha com isso, eu procurei conhecer essas pessoas, entender o que elas faziam, ouvir, fazer entrevistas, ouvir o problema do desperdício de alimentos do ponto de vista, né, desses stakeholders, né? Então, eu fiz ali um grande mapa dos principais stakeholders que trabalham com desperdício de alimentos no Brasil, por exemplo, né? E procurei me conectar à grande maioria dessas pessoas para entender esse problema de uma maneira bem, bem sistêmica. Então, também para ir além do cliente, né? E também para outras outras pessoas que estão envolvidas de formas distintas, né? E aí nisso eu pude visitar, conhecer, no tempo que a gente ainda viajava, visitava, né? Conhecer lugares, conhecer centros de distribuição, produção na lavoura, enfim. Então também o caso do desperdício ele é bem, bem extenso. Então, esse mergulho também de você ter uma visão sistêmica do problema de impacto é muito, muito importante, né? Ele vai direcionar muitas das soluções que a gente pensa que são aplicáveis, muitas vezes não são. Então, a gente tem que estar muito próximo da realidade, né? Muito próximo do campo. Então, também recomendo bastante aí esse mergulho, né? Com todos os stakeholders que estão envolvidos na temática, né, enfim, que o empreendedor resolve aí entrar, né. E aí, nesse meio de caminho, eu tive a oportunidade de participar do desenho da Estratégia Nacional de Redução de Perdas e Desperdícios de Alimentos do governo federal, né. Foi um ano aí de trabalho, no desenho de uma estratégia, ali era o Ministério do Desenvolvimento Social na época, e quando a estratégia ficou pronta, a gente teve aí uma mudança de governo para o governo atual, e aí toda essa estratégia foi desarticulada, né? Mas foi muito importante saber, e aí mais um terceiro aprendizado aqui, que grandes problemas sociais precisam do apoio de políticas públicas, né? As políticas públicas, elas são, além dos marcos regulatórios, né, que são muitas vezes necessários para direcionar decisões nesse sentido, o apoio do governo, por exemplo, em campanhas nacionais de educação, ou até com verbas, né, destinação de orçamentos para políticas específicas, né, projetos de lei, né, a gente teve aí recentemente a aprovação da permissão da doação de alimentos aqui no Brasil, foi agora em 2020, enfim, então eu vejo que os problemas de impacto social precisam muito andar aí de braços dados com o governo, para que as políticas públicas ajudem a pavimentar também esse caminho, né? A gente não constrói... eu acredito muito que a gente resolve problemas sistêmicos realmente com muitas frentes de atuação acontecendo ao mesmo tempo. E tive a oportunidade de estar perto, de ver realmente a importância das políticas públicas, né? E aí também, nessa época, eu tive a oportunidade de me aproximar, né, de um grande órgão internacional, que é a FAO, o próprio Ministério da Cidadania. Enfim, então foi aí também que eu acabei mergulhando bastante tecnicamente no tema, né?
E aí, passando, né, seguindo ali por final de 2017, a gente consegue aí o nosso primeiro piloto. Então, também nessas articulações, a gente consegue aí fechar com uma grande rede para colocar aquele MVP em prática, né? A gente já tinha feito alguns outros testes, nós avançamos com alguns outros pilotos, que também é um super aprendizado, né? Pilotar muito bem a solução em diferentes cenários, de diferentes formas, não ficar muito apegado à sua solução, né? Ela é um pontapé inicial, né? Mas se você precisar abrir mão daquilo, abre mão, né? Você está aqui para resolver um problema e não para colocar uma solução em prática, né? Parece meio paradoxal, mas às vezes a gente tem um apego, eu desenhei esse aplicativo, essa plataforma, mas ficou tão bonito e tal, mas tipo, se ninguém usa, não faz muito sentido, né? Então, assim, fizemos milhares de MVPs, desenvolvimentos, assim, perdi conta de desenvolvimento que a gente fez, perdido, assim, mas você tem que ter um bom grau de desapego, assim, né? De ouvir as pessoas e abrir mão do que você acha e sim para você servir àquela causa, né? Você não está ali por você, você está ali por algo além de você, né? Por algo muito maior. Então, desapegar de solução, eu sei que não é fácil, tá? Mas você está ali há um ano trabalhando no negócio e, tipo, não vai servir mais, né? Mas é isso, é por aí, tá? Mas a gente aprende, né? Quanto antes também se dar conta, né, desse processo melhor. Então, aí a gente começa com ali um grande varejista, né, uma grande rede, em 3 lojas, né, e aí entra essa solução da Connecting, né, que é justamente identificar esses alimentos que são desperdiçados na cadeia de suprimentos, né, de alimentos que ainda estão bons para consumo, e a gente evita que esses alimentos sejam descartados, conectando com organizações sociais, né, organizações da sociedade civil. Então, a Connecting desenvolveu uma metodologia, e aí ao longo desse tempo, né, mudou muito, a gente evoluiu bastante nesse sentido, que é como é que a gente faz uma rastreabilidade, um controle, um monitoramento, uma captura de dados relacionados a todo esse processo. Então, aí entra muito a tecnologia, realmente para nos auxiliar né, de onde esse alimento está saindo, para quem ele tem que ser direcionado ou servido, qual que é o impacto dele ali na ponta, né? Como é que a gente pode otimizar essa distribuição logística, otimizar a rede, né? Tem outros atores que também trabalham com a questão da distribuição de alimentos, nós trabalhamos com bancos de alimentos, com colheitas urbanas, né? Existem outros atores aí também na cadeia que são integrados a essa solução, e aí a gente gera, com toda essa tecnologia, dados para ajudar, né, quem desperdiça a reduzir esse desperdício também, porque a ideia é você reduzir o desperdício na fonte, né? E aí a gente foi, ao longo do tempo, implementando, começamos aí com 3 pontos de varejo, né, conectando com organizações sociais aqui no estado de São Paulo, e aí fomos evoluindo ao longo de 2018, 19, né, 2020, chegamos aí a mais de 340 pontos, né, de conexão, e mais de 250 ONGs beneficiadas, né, organizações sociais beneficiadas. Passamos aí por alguns processos de aceleração, né, começamos no Social Good Brasil, passamos aí por Inovativa, um programa do Quintessa, o Hangar do Quintessa, e aí o último foi mais recente, né, o programa liderado pelo Instituto Eclos, que o Matheus está aqui, e acompanhou aí nesses últimos 8 meses, que foi um programa de aceleração que aí sim trouxe nesse momento da Connecting uma outra visão de negócios, uma outra robustez. Realmente foi um programa que fez uma diferença enorme, tanto em termos de governança, marketing, a comunicação, a estratégia, toda a parte de análise de valuation, enfim, né, tudo que uma empresa, digamos assim, tradicional precisa ter também, né, incorporar, a gente trouxe aí para um outro salto, né. E aqui também um ponto extremamente importante, né, o Brasil ele não tem hoje uma legislação específica, né, fiscal, contábil para empresas de impacto, né, então hoje não existe um programa como acontece em outros países, que empresas de impacto social têm uma carga tributária diferenciada, né, ou algumas outras, algum benefício fiscal, a gente não tem. Então, para nós ainda também tem por não ter incentivos nesse sentido,
os programas de aceleração são, assim, de extrema importância para apoiar negócios de impacto no país, né? São negócios que devem ter fins lucrativos, mas que têm no seu core, né, o seu drive, né, o seu propósito, realmente resolver um problema de impacto. E não necessariamente esse problema de impacto, ele é um problema fácil, né, de ser vendido ao mercado. Então, os programas de aceleração nos ajudam demais a trazer essa visão de mercado, né, a conectar o impacto social e o mercado para que se torne um negócio sustentável, né? É importantíssimo que seja um negócio sustentável também do ponto de vista econômico, financeiro. Então, eu queria dar um pouco esse overview da Connecting, né? Eu acho que tem aí muitos detalhes, mas eu não quero aqui ficar falando também sozinho, eu quero abrir aí para perguntas e abrir para o debate, que eu acho que também vai ficar bem rico poder ouvir aí as perguntas de vocês. Muito obrigada, Alcione Silva. Você está falando de São Paulo, é? Estou falando de São Paulo. Ah, não tem sotaque, é um sotaque neutro, né? Nossa, gente, existe sotaque neutro, né? Obrigada, Alcione, muito obrigada, muito legal. E já peço desculpa que estava falando errado o nome da sua empresa, né? Pior coisa é você errar o nome da pessoa, o nome da empresa, porque a pessoa tem um carinho, né? Tá estragando todo o processo. Imagina. Processo bonito de naming. É Connecting Food. Isso. Né? Falei direito? Escrevi mais errado do que falei, né? Mas obrigada. O William Saab agora vai dividir comigo aqui a nossa moderação para fazer com que as perguntas cheguem a você, preferencialmente com vídeo e áudio aberto de quem fez a pergunta. A gente sempre tenta deixar mais intimista, mais pessoalista aqui o nosso encontro à distância, mas bem calentoso, mais calentoso possível. William, você me ajuda aí, querido? Vamos lá, vou começar aqui. Bem, seguindo aqui a ordem das perguntas, eu vi que a Aurélia Mello fez aqui a primeira pergunta, então, se a Aurélia Mello estiver aí, eu pediria para abrir o vídeo e fazer a pergunta ao vivo, né? É melhor assim, né? Vamos lá, Aurélia? Vamos lá. Estão me ouvindo? Sim. Claro. Gaúcha, professora Aurélia. É sempre legal dizer de onde está falando, assim, né? Sim, tá. Boa noite, pessoal, tudo bem? A Aurélia, aqui estou falando de Porto Alegre. Então, assim, parabéns, Alcione, pelo caso, gostei muito de te ouvir. Quando você começou a falar, você citou a questão do mapeamento dos stakeholders, né, que você identificou e que era muito importante ter essa visão sistêmica. Então, a minha pergunta foi exatamente entender como é que você fez esse mapeamento, o que é que te ajudou nessa identificação? Essa é a pergunta 1. Eu tenho uma outra, mas eu posso fazer depois, tá? Tá bom, obrigada, Aurélia, pela pergunta. Eu usei uma ferramenta assim que é bem inovadora chamada Google. E aí eu coloquei no Google as palavras-chave, né? Perdas, desperdício de alimentos. Eu comecei assim nesse lugar, tá? E aí eu fui descobrindo nomes. Aí LinkedIn também é outra ferramenta aí inovadora. E fui mapeando literalmente, tá? Todos os nomes. Por isso, por favor, gente, mantenha o seu LinkedIn atualizado, né? Isso é outra dica, né? Que as pessoas não mantêm. Mas é muito importante para buscar contatos, sim. Usei muito LinkedIn, entrei em contato com pessoas, muitas delas responderam. Isso também é outra dica. Falem com pessoas que vocês não conhecem. Porque a gente tem um pouco, né? A pessoa chega ali pedindo uma ajuda, querendo bater um papo. Eu procuro, assim, eu nunca vi a pessoa na vida, mas se ela pede uma ajuda, eu tento tirar ali uns 5, 10 minutos, porque isso é essencial, a pessoa precisa de uma ajuda, um apoio ali para saber, e são ferramentas muito, muito iniciais, né? Eu não atuava exatamente nessa área de desperdício, então eu não conhecia os especialistas na área, né? Então o Google e o LinkedIn foram os primeiros caminhos. E aí, lógico, né? Na época também eu comecei a mapear eventos, feiras, né? Enfim, tinha, né? Na época. Então, todos os eventos, não tinha live, né? Tinha, enfim, o que acontecia online, eu não lembro mais nem o nome. Mas todos os eventos físicos, né? Também da área, procurava participar. E aí eu fui também conhecendo pessoas, né? Trocando cartão, enfim. Então, todos os eventos relacionados ao tema também eu participava. E foi assim, foi nascendo assim. Com essa tecnologia, Aurélia.
E aí eu fiz um mind map também, porque eu gosto de ter a coisa visual, então eu tenho uma árvore, eu fiz a árvore, assim, ficou bem bonitinha, toda... Ai, quem atua com agricultura, quem atua com produção, quem atua com... Então aí eu fiz um mind map, fiz um mapa bem visual, e aí coloquei uma meta pessoal de conhecer todas aquelas pessoas, ou pelo menos falar por telefone, né? Vamos lá, pode continuar, Ruth? Vou fazer aqui uma pergunta que eu mesmo fiz aqui no chat, eu vou fazer ao vivo. Não, eu fico só curioso, Alcione, porque eu sei que essa questão da regulação da doação desses excedentes de alimentos que estão livres, né, ainda disponíveis para consumo humano e que não serão mais comercializados, isso só foi regulamentado em junho do ano passado, né? Na lei, acho que 14.016. Aí eu fico assim curioso. A gente está falando de algo que só foi regulamentado na metade de 2020. Então, isso significa que havia uma grande barreira regulatória para florescer esse tipo de negócio de impacto como o seu? Essa lei veio para acabar com essa barreira? Na verdade, o William, deixa eu só complementar uma coisa que eu lembrei ali da pergunta da Aurélia, que é super importante. Claro. E aí eu já respondo a sua pergunta, que você estava falando e me deu um insight aqui. Aurélia, nesse mapeamento, uma coisa muito importante que aconteceu, que acho que vale a pena compartilhar, é que na época eu tive a oportunidade, junto com um parceiro, de trazer uma iniciativa da ONU que chama Save Food para o Brasil, uma iniciativa global de redução de perdas e desperdícios de alimentos. Então, a gente começou também um movimento que aí também me permitiu abrir muitas portas e muitas conexões na área. Então, por isso que eu falei, só complementando como exemplo, quando eu falei desse mapa de stakeholders, quando eu levantei esses nomes, me permitiu chegar a pessoas que estavam fazendo o movimento na época, e aí a gente trouxe, né, não é olhar o negócio de impacto só pelo negócio, e sim por um movimento, por exemplo, né, de rede, que abriu muitas portas nesse sentido de trazer conhecimento. Também tenho muita gratidão por ter participado do Save Food no Brasil, e foi importantíssimo também para eu aumentar esse número aí de stakeholders, tá? Então, só reforçando aqui um exemplo da importância desse mapeamento de stakeholders, tá? E aí, William, tinha uma barreira, né? O fato da gente não ter uma legislação, né? Uma lei que fora do país chamada da lei do bom samaritano, né? Que você pode doar alimentos sem causar prejuízo civil ou legal para o doador, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tinha, né, essa lei. E aí sim, ainda era sim uma barreira. Nunca foi proibido doar alimentos, a doação de alimentos no Brasil. Sempre ocorreu há mais de 30 anos. Nós temos programas aí relacionados ao Fome Zero, por exemplo, que tem mais de 20, 30 anos, bancos de alimentos estabelecidos. Então, a doação de alimentos ela sempre ocorreu, mas sempre teve um paradigma, né, relacionado à questão da doação, que era, sim, um impeditivo muitas vezes. Então, a Lei 14.016 de 2020 abriu, sim, portas para não ter mais aquela desculpa, mas se eu doar é proibido, se eu doar alguém vai passar mal. Não tem mais isso. Então, pelo menos agora a lei... Por isso que eu falo, políticas públicas são essenciais para facilitar o caminho das soluções dos negócios de impacto. Vamos lá. Cláudia Turano. Vamos lá, Cláudia, com a sua pergunta. Sim, eu queria entender um pouco como é que mencionaram a inteligência artificial, né? Como que ela facilitou esse processo tão bonito que você está explanando aí? Olha, obrigada, Cláudia, pela pergunta. Eu não vou saber te afirmar assim que, na verdade, a gente usa inteligência artificial, né? Na verdade, a gente usa muito componente da tecnologia, até meio robótica, para poder fazer uma grande massa de captura de dados de tudo que a gente faz, né? E aí sim trabalhar com uma base analítica bem poderosa para poder gerar mais inteligência para todo esse sistema de gestão, né? Então, a gente usa muita tecnologia para trazer um outro nível de eficiência de gestão. Eu não chamaria de inteligência artificial, mas é um nível mais avançado de tecnologia, né? É que quando você fala inteligência artificial, eu já penso as coisas meio robóticas, assim, apesar da gente usar muita coisa automatizada. Então, até desculpa, assim, né,
Na verdade, foi uma inteligência. Né? É uma inteligência tecnológica, né? Uhum. Tá, obrigada. Vamos lá. A Aurélia tem aqui, eu vou seguir aqui na ordem. A Aurélia tem 2 perguntas. Você pode fazê-las de forma sintética, Aurélia? Fazer logo as 2? Posso sim. Então, a pergunta 1 é sobre a questão a relação com os investidores, né? Como é que é essa relação e como a aceleradora age, né, nessa interação com os investidores. A pergunta 1. A pergunta 2 é sobre avaliação e monitoramento de impacto. Eu gostaria de saber, né, como é que está a Unis nessa perspectiva, também como é que a aceleradora entrou nisso, e se vocês fazem monitoramento e avaliação de impacto na cadeia de suprimentos. Boa, Aurélia. Só pergunta, né, fácil, né? Primeiro, né? Começando, vou até começar com a avaliação de impacto, né? Então, na academia, a avaliação de impacto ela é extremamente complexa, né? Se você falar em avaliação, a gente usa o nome negócio de impacto social, mas é um nome errado do ponto de vista acadêmico, né? Porque impacto pressupõe você ter um grupo de controle que não recebe aquela iniciativa e tem um outro grupo que recebe a iniciativa e você vê a diferença. Vamos simplificar, né? Para fazer isso é extremamente complexo, né? Requer investimento em pesquisa, né? Em pesquisa de campo, selecionar uma população, isolar aquele grupo, ver quais são as variáveis que influenciam ou não, aí pegar uma outra população semelhante em outro lugar, etc, etc. Então, assim, academicamente, isso é avaliação de impacto, né? Estou aqui super simplificando. Então, na verdade, né, os negócios de uma forma geral, e mesmo aceleradoras, elas acabam não fazendo uma avaliação de impacto, elas fazem bastante uma avaliação de resultados, né, de dados, logicamente, que trazem um impacto, né, trazem uma diferença na vida das pessoas, quer dizer, né, a Connecting traz mais alimentos, né, traz ganhos financeiros, econômicos, então existem resultados, mas quando você me pergunta, vocês fazem avaliação de impacto do ponto de vista acadêmico? Não, né, a gente não tem nenhum grupo de controle que a gente faz essa avaliação, né? A gente traz resultados de resultados sociais efetivos, né? Acontecem realmente na prática, mas a gente não consegue medir, por exemplo, o grau de insegurança alimentar que aquela pessoa tinha antes ou depois, né? Consegue medir, né? Mas hoje a gente não faz. Então seria muito interessante, por exemplo, né? Uma determinada população numa situação de insegurança alimentar, né, fome, não tem um prato de comida, e uma população que passa a receber as doações que a Connecting gerencia, você tem uma diferença em ganho de nutrição, em ganhos econômicos, enfim, né, tem várias variáveis de impacto que podem ser levantadas. Então, assim, fica o desafio, fica o convite, né, na verdade, para a gente fazer isso um dia, eu gostaria muito, mas a gente ainda não tem fôlego para isso. E a questão de investidores, né? Hoje tem uma grande oportunidade de atração de investidores em negócios de impacto, o ambiente está sendo bem formado, né? E, de novo, né, as aceleradoras estão ajudando muito a formatar esse ambiente, elas pegam esses negócios de impacto e trazem para um outro patamar, né? E levam e avançam esses negócios de impacto. Então, eles estão se tornando cada vez mais atrativos, né? Para investidores, ainda mais por conta, logicamente, que são negócios que trazem um efetivo resultado social. Então, a gente já teve a oportunidade de conversar com alguns deles, e aí vai, né, do grau de maturidade, do momento do negócio, existem várias, né, variáveis, digamos assim. A gente passou por um processo ano passado bem robusto nesse sentido, de fazer valuation, né, como é que você avalia o seu negócio, enfim. Então, mas ainda estamos evoluindo nesse sentido também, mas eu vejo um ambiente bem promissor. Vamos lá, temos tempo ainda, né, Ruth? Temos aí 5 perguntas, dá para ir, né? Então, sempre de forma sucinta, quando o pessoal for fazer a pergunta. Alberto Saad. Ele travou? A pergunta é mais direcionada para o Alcione, mas, Henrique, fica à vontade também, caso você queira complementar. Alcione, normalmente, para qualquer tipo de negócio, eu acredito que para um negócio de impacto social não seja diferente, talvez seja até mais desafiador, o pontapé inicial, o começar, é sempre um passo muito difícil, né? E você falou uma frase, se eu entendi bem, que me impactou muito, que definir e identificar a problemática
é mais importante do que a solução implementada? Aí, primeira pergunta, esse seria um bom começo? E a segunda, logo em seguida. Você falando isso me remete a quase afirmar que os negócios de impactos sociais invertem um pouco a lógica daquele dilema ético de que os fins não justificam os meios. Então, na medida que o problema é o fim e a solução o meio, negócio de impacto social, os fins justificam os meios. É isso? Eu acho que a gente pode até escrever essa frase aí, Alberto. É porque é uma questão conceitual e semântica que me impactou muito forte essa tua afirmação, e me remeteu a isso. Muito obrigada, não, maravilhoso, maravilhoso. Realmente, né? Porque eu trago muito isso, Alberto, porque eu vejo muito no ambiente, principalmente ali mais no início, um certo apego às soluções, né? De uma forma geral, né? Porque eu peguei um pouco uma moda dos aplicativos ali quando a gente começou, e ali tudo era aplicativo, né? Naquela época, né? E a solução não é fazer aplicativo, né? A gente descobre aí que o pessoal estava investindo muito dinheiro em tecnologia, mas que efetivamente não estavam resolvendo aquele problema proposto, porque não necessariamente a tecnologia vai ser adotada, tem acesso de internet, enfim, né? Tem vários pontos aí relacionados, e não necessariamente resolve o problema. Então, sim, você identificar qual é o problema e de quem é o problema, porque principalmente você tem alguém para pagar por esse problema, né? Não existe cliente se não tem um problema que você não possa resolver para a pessoa, né? Então, é muito importante a identificação de qualquer problema, né? Dentro ali dos stakeholders que você se disponibiliza, você está resolvendo um problema de alguém, e geralmente essa pessoa tem que pagar para você fazer isso. Então, sim, tem que ter um mergulho muito profundo aí no estudo da problemática e da cadeia, e principalmente para descobrir quem é o cliente pagante, quem é o receptor, quem é o beneficiado. Então, concordo aí com a sua colocação. Vamos entrar agora, Alcântara, num bloco de perguntas interessantes, que vai entrar agora numa temática mais voltada para a sustentabilidade, caracterização do negócio em si. Então, o primeiro aqui a perguntar é o Paulo André Ferreira. Vamos lá, Paulo? Vamos lá. Boa noite a todos, todas e todes. Parabéns aí pelo case, parabéns pela apresentação. E a minha pergunta é: como é realizada a gestão financeira e como foi planejada de modo a se tornar um negócio sustentável economicamente? Obrigada aí, Paulo, pela sua pergunta, né? Esse também é um tema bem interessante, né? Eu acho que não dá para generalizar, vou contar um pouco da Connect, né? Eu fiz um planejamento financeiro para poder fundar esse negócio, né? Eu comecei com capital próprio, mas assim, acho que negócio de impacto precisa de um investimento inicial, né? Seja capital próprio ou investimento, enfim. Eu fiz um saving, comecei o negócio com capital próprio, e aí por quase 3 anos foi isso que foi mantendo, né, até chegar a uma certa viabilidade financeira do negócio. Então, mais ou menos a Connect tem há 5 anos, uns 3 anos a gente, né, mantendo ali capital próprio. Teve algum seed money, algum outro pitch, mas não tão significativo. E aí essa gestão, lógico, em algum momento você tem que gerar receita, né? Aí chega, não tem milagre, ou entra investidor, né? Ou você vende parte do capital da empresa com investimento, abre mão né, do capital, ou começa a gerar receita para você equilibrar, né, com as despesas. E aí, enfim, né, uma grande vantagem. Hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas para gestão ou mesmo para geração de tecnologia que são gratuitas na internet. Então, acho que nunca foi tão fácil empreender, tanto do ponto de vista de conhecimento, quanto do ponto de vista de ferramentas, né? Hoje você cria um website, graça um aplicativo, né? Os primeiros MVPs que a gente fez foram gratuitos, testes, tecnologias de GPS, de roteirização, enfim, tem muita coisa aberta, muita coisa disponível na internet, que, na minha opinião, teoricamente, não deveria investir tanto, né, em soluções customizadas, e sim tentar otimizar o máximo possível de soluções que já estão disponíveis para você ir testando seu modelo de negócios, e aí depois você vai adequando, customizando, investindo em tecnologia, enfim.
Vamos lá. Tá bombando, hein, Alcione? Tá cheio de perguntas ainda. Isso é bom, isso é bom. Marcelo Toledo. O pessoal vai conseguir o certificado, vai conseguir ficar 1 hora. Vamos lá, Marcelo. Boa noite a todos e a todas. Alcione, que prazer poder estar falando com você, saber do seu projeto, ou do projeto do Connection, que é um projeto que eu já acompanho desde 2018, acompanhei no Colabora América de 2019, estava lá, enfim, muito animado mesmo. Temos um fã. É verdade. Não, tão fã que estou eu, meu sócio, e nós temos uma startup que trabalha na redução contra o desperdício de alimentos. Então, estamos super felizes aqui, muito felizes de estar aqui conversando. E a minha pergunta vai muito nesse sentido, porque é uma dificuldade que a gente tem encontrado. Você falou que você startou e pivotou com 3 grandes parceiros. Qual que foi, na sua visão, o maior desafio neles comprando, vamos dizer assim, a proposta de valor da Connect? Porque para o empresário, a gente tem visto essa dificuldade, mesmo ele sabendo que ele tem uma certa dificuldade de abrir mão disso. É a nossa visão até agora. Se você poderia ser gentil e responder essa pergunta. Obrigado. Imagina, Marcelo, eu que super agradeço aí o carinho. E maravilhoso, parabéns aí vocês também estarem trabalhando no tema. Se quiser, depois a gente bate mais papo. Mas assim, eu acho que o que você está trazendo que é o grande tema, né? Proposta de valor. Cara, a gente pode fazer um webinário só sobre isso, né? Porque ela é central, né? É o que você oferece, né? De valor para o mercado. Então, assim, Marcelo, eu acho que conversar muito, né? De novo, né? Como eu falei, conversar com muitos stakeholders e, eventualmente, seus clientes, seu público-chave, é fundamental para que você possa captar neles qual que é a dor, né? Qual que é o problema, o que que eles sentem. E tentar destrinchar isso, porque às vezes a pessoa está falando que ela tem um problema X e, na verdade, a causa desse problema é Y, né? É uma coisa, às vezes, que nem está diretamente relacionada. Então, a gente foi fazendo muito... A gente nasceu como um aplicativo, né? Era a solução. E a gente foi pivotando, porque a gente viu que não era um aplicativo que ia resolver o problema, a dor. Né? A gente tem aí uma grande necessidade, por exemplo, de visibilidade do que está acontecendo nesse processo, por exemplo, das doações. Isso é uma necessidade. Poxa, como é que a gente pode trazer maior visibilidade, né, em todas as operações que a gente traz, justamente porque a gente fala de doação, e a questão da confiança, ela é muito importante, né? Enfim, tem essas questões culturais, né, das pessoas, não sei o que vai acontecer com esse alimento, para onde vai e tal. Então, a gente super investiu em como, por exemplo, né, trazer mais confiabilidade, trazer mais transparência, como é que a gente pode, ou através dos dados, ou imagens, né, e aí entra a tecnologia para trazer essa segurança. Enfim, então, assim, eu acho que primeiro passo, muita conversa, ouvidos abertos, e fazer aí uma boa análise aí de causas, né, os 5 porquês aí, né, tradicional, para você realmente descobrir a raiz do problema e resolver o problema para o seu cliente. Legal, Alcione. Essa pergunta e a sua resposta é legal, que traz um tema recorrente aí na questão de doação, que é a questão da confiança, né, por parte do doador. Bem legal. Vamos lá, Zina Angélica. Boa noite, Alcione. Boa noite, Alcione. Boa noite a todos. Parabéns. É um caso que eu gosto. Está relacionado aos temas que eu adoro, que é sistema agroalimentar, que me parece que é um dos mais vibrantes, sempre é um ciclo, ele é orgânico mesmo, na palavra do sentido de estar vivo, de se modificar o tempo todo. Você remitiu em relação à regulação, né, de conseguir superar a barreira regular. E eu me pergunto como ficou a questão sanitária dentro dessa governança do Safe Food, né, que você tratou, e tem alguma modificação ultimamente, alguma evolução nas regulamentações do Safe Food? E, por outro lado, vou aproveitar, desculpe, como ficou a aceleração, como ficou a multiplicação da aceleração na época da pandemia? Muito obrigada e, novamente, parabéns. É um excelente case. Obrigada. Obrigada, Zina, pela pergunta.
Então, na primeira, né, a questão da regulação sanitária, falando especificamente da lei, né, da 14.016 do ano passado, não teve, na verdade, não teve nenhuma alteração nas normas da vigilância sanitária atuais, né? Então, se hoje um produtor de alimentos ou um vendedor, né, um distribuidor de alimentos, hoje ele tem que cumprir todas as normas da vigilância sanitária para produzir ou vender, elas são mantidas dentro do processo da doação, né? Então, até o momento em que o doador disponibiliza o alimento, ele está sendo, né, a gente assume que ele foi feito ou foi disponibilizado até aquele momento seguindo as normas da vigilância. Então, isso não foi alterado. A gente trabalha aí muito junto com as organizações de como coletar esses alimentos, né, logicamente, trazendo aí subsídios e informações para que esse alimento chegue, né, de forma segura até as organizações sociais. Mas hoje a normatização são as mesmas, né, correntes da Anvisa, não tem nenhuma novidade nesse sentido. É sempre interessante que esse é um processo um pouco diferenciado, então já existem discussões de como trazer normas de vigilância sanitárias voltadas à doação de alimentos, mas ainda são discussões técnicas, né? E com relação à aceleração na época da pandemia... Desculpa, Perdão. então, desculpa. Então, quer dizer que vocês têm um protocolo de segurança na manuseio, nessa questão dos alimentos. Obrigada. Sim, temos, tanto de compliance das organizações quanto de segurança alimentar. Como a aceleração, acho que na época da pandemia, né, que aconteceu ano passado, né? Mas qual que é a sua pergunta específica? Como é que foi o processo, é isso? Tem havido algum tipo de maior pressão da demanda? O programa da aceleração vingou mais sob esse contexto? Sim, né? Ano passado a gente teve aí, foi uma revolução, na verdade, porque nós tivemos aí muitas organizações sociais, por exemplo, que fecharam por conta da pandemia e continuam fechadas, né, pelo público atendido, enfim. Então, de repente, a gente teve no momento uma queda de organizações e uma reorganização de algumas delas que passaram a redistribuir alimentos. Então, elas não faziam mais refeições e passaram a receber alimentos para distribuir para famílias. Então, isso traz uma mudança grande na logística. A gente trabalhou mais ou menos aí uns 2 meses direto para poder readequar todas as cadeias, né, de distribuição para o lugar certo, para a ONG correta, com capacidade de recebimento, para reduzir obviamente, o desperdício, né, e o mais rápido possível. Então, a gente fez o que a gente chamou de plano emergencial, sim. Durou março e abril. E, logicamente, aumentou a demanda por alimentos, né? Obrigada, William, está conduzindo bem aí, não é a tarefa fácil, tadinho, pedir para ele de última hora ajudar. Mas é na prática, Alcione, como é que funciona? Um alimento está se degradando, está chegando perto da validade, o que acontece para alimentar a pessoa com fome e de vulnerabilidade na ponta? Como é que isso se dá? E em que lugar do Brasil você já atua? Bom, a gente já atua no estado de São Paulo e estado do Rio de Janeiro, né? Aí que dá mais ou menos esses 340, 350 pontos aí de conexão. Estamos indo para o Nordeste agora esse ano, vamos começar ali pelo Ceará, que é um local com bastante também probabilidade de captação ali de alimentos. E aí esse processo começa muito ali na ponta, que a gente chama, né, que é quando esse alimento... E aí depende, né, dos critérios ali, por exemplo, dos varejistas, né? Cada um retira esse alimento da gôndola com diferentes condições, né? Alguns alimentos já estão, logicamente, deteriorados, outros ainda são bons para consumo. Esses alimentos são retirados, em alguns pontos a gente faz o treinamento, não são todos que são necessários, né? E tem que ter o grau de maturidade também do local, a gente treina para a separação desses alimentos, e aí tem toda uma questão fiscal que é realizada, e aí a gente tem um trabalho prévio também de buscar auditar organizações sociais que estejam no entorno, né? Logicamente também para facilitar a logística, a gente também avalia volumes, quantidades, capacidade de recepção para fazer esses matchings aí adequados, e aí a gente também treina as organizações sociais para fazer essa busca. E aí esse monitoramento ele é diário, né? Então a gente busca, e aí que entra a tecnologia, né? Esse fluxo de entrega e coleta de alimentos, a gente faz um monitoramento numa base diária para... Enfim, aí tem 1000 problemas de operação que acontecem no dia a dia que aí a gente resolve, né?
Vou fazer aqui uma pergunta, Alcione, que eu sei que tem outras perguntas que estão no forno. O pessoal está preparando, está quase entrando aqui no chat, mas eu sei que está no forno. Enquanto elas não entram, eu vou fazer uma pergunta que é o seguinte: eu fico só curioso, como é que vocês conseguem conscientizar o varejo de alimentos? Por que eu pergunto isso? Porque, claro, a gente tem o benefício da própria doação de alimentos e o impacto que vai surgir. Mas você tem toda uma cadeia de custos no varejo. Ele vai ter que separar aquele alimento, ele vai ter custo de armazenagem. E aí eu também pergunto como que vocês se remuneram. Eu não sei se é uma remuneração mensal, uma assinatura que o varejista também vai ter que pagar. Ou seja, como é que é isso e como é que o varejista se conscientiza? Como é que vocês fazem esse trabalho de conscientização do varejo de alimentos, já que ele, inclusive, vai ter custos para fazer toda essa classificação, separação, armazenagem e o próprio gasto mensal, né, com esse serviço que vocês fazem de conectar com o aproveitamento do alimento? Olha, William, é muito interessante essa pergunta, porque eu acho que ela entra um pouco também na característica de negócios que são B2B ou B2C. Né? Negócios que são B2B, como a gente, né? A gente trata a empresa para a empresa, né? Ela acaba sendo até quase como customizado, né? Porque o varejo brasileiro ele é muito diversificado. Né? Você tem 5 grandes empresas gigantes, né? E o resto, né? Digamos assim. Aí você tem aí mais de 10 mil pontos aí de varejo espalhados pelo país, que são donos, né? A família, os primos, o tio, a avó, enfim. Então, você tem características de negócio muito diversas. Então, a conversa, né, com cada um deles para gerar qual a proposta de valor vai ser gerada é essencial. Isso, né, complementando aqui, né, a questão da proposta de valor. Então, você sensibiliza cada um deles até de formas distintas, né? A solução ela pode ser adaptada, logicamente adequada, mas, por exemplo, tem varejistas que já estão falando das questões de sustentabilidade, de impacto social, é muito mais fácil, né, você conversar com lojas, com estruturas, com redes que já estão abertas a discutir esse tipo de solução, né? Então, assim, os dados de impacto, os dados de sustentabilidade, né, o que você deixa de levar para o aterro sanitário, quais são os benefícios, em termos de comunicação, em posicionamento da rede nas mídias sociais e tal, flui muito melhor. E, em compensação, tem outros que esse assunto não interessa, e aí você vai de repente, para um ganho muito mais econômico. Não, olha, mas você está deixando de descartar, então você pode ter aí uma economia na gestão de resíduos, por exemplo, né? Porque todo alimento hoje gera uma gestão operacional, né? E aí você tem que mostrar essa conta, olha, compensa, não compensa. Então, varia bastante. E eu acho que é um pouco a característica aí dos modelos de negócio B2B. Acho que tem uma pergunta aqui do Henrique Drummond. Obrigado, professor William. Obrigado, Alcione. Eu fiquei um pouquinho offline aí fora do ar por conta da internet, espero não estar fazendo uma pergunta repetida, mas eu fiquei curioso, Alcione, em 2 questões, acho que você já endereçou, como que foi essa relação com o setor público, né? A gente sabe que talvez seja um pouquinho mais fácil com o terceiro setor, com o setor privado, fica à vontade para comentar ou não, caso você já tenha comentado, e a segunda é para entender como que a política de logística reversa contribuiu ou não nesse argumento de venda, né, de vocês, né? Até que qual foi essa motivação das organizações que você mencionou? Claro, as ONGs é mais fácil de entender, mas do setor privado em contratar vocês, né? Vou usar um termo dos negócios, né? Já que Obrigada, Henrique, pela pergunta. Olha, eu posso te dizer que assim, a minha experiência com o poder público foi muito boa. Pude conviver aí com pessoas extremamente preparadas tecnicamente sobre o tema, né? Segurança alimentar, eram pessoas na época que vinham aí de governos anteriores, que desenharam as políticas nacionais de segurança alimentar e nutricional, então com grande expertise no combate à fome, né? Aqueles programas iniciais. Então, assim, sempre lidei aí com um grande número de pessoas extremamente preparadas e aptas. A gente desenhou em 1 ano uma estratégia nacional. Né? Então, o próximo passo era a implementação, eram 4 grandes blocos da estratégia. Então, assim, só tenho coisas, assim, comentários extremamente positivos, que foi uma experiência muito produtiva e que gerou aí um documento que, em breve, espero aí possa ser retomado, né? E a sua outra pergunta da questão da logística reversa, né?
A gente tem contato com alguns locais aí que, né, desperdiçam alimentos, que hoje fazem, né, a questão da logística reversa, que recolhem, vão para um centro de distribuição, enfim, né? Então, ainda são cases que a gente está explorando, porque, logicamente, vale muito mais você destinar esse alimento na origem do que, eventualmente, você retornar para algum outro local, né? Retornar à origem. Não faz muito sentido você gastar com esse transporte. Mas ainda é um case que a gente está fechando. Não são todos que a gente trabalha que fazem, né, a logística reversa, mas já existem cases, sim, possíveis, que a gente pode reverter com essa questão econômica, por exemplo, né? Então, é uma oportunidade, sim. Vamos lá, o tema é tão instigante, Alcione, já tem mais perguntas aqui. Mas está acabando, está quase aí chegando no final. Vamos lá, a Aurélia Mello tem mais uma pergunta. Oi, rapidinho, desculpa, Alcione, se você já falou, mas é sobre o mecanismo de monetização, como é que o negócio se monetiza? É verdade, até acho que o professor William tinha perguntado. A gente faz uma base de um FII, né, mensal, é uma monetização que deu bastante certo, né, pelo serviço, né, a gente presta um serviço ali de gestão. Então, essa monetização por FII, ela está sendo bem aceita, né, mensal, por ponto de coleta, enfim. Desculpa. Gente, eu estou falando um monte de coisa em inglês, eu só estou vendo a professora Ruth colocando aqui a tradução. Vocês me desculpem. Que o negócio é meio automático, né? Essa linguagem corporativez aí, né? Já sigo aqui com o próximo, Matheus Leite, depois tem outra pergunta. Mas primeiro, vamos lá, Matheus. Oi, Alcione, de novo. Primeiramente, foi um prazer, né, acompanhar o seu processo de aceleração no Instituto Hercules, mas eu queria um spoiler aqui da Connecting Food. Eu queria saber quais são os planos que você tem para os próximos 5 anos, depois desse processo que você fez com a gente, depois de todas essas perguntas, enfim. Boa, Matheus. Em 5 anos a gente está mais ou menos atuando aí na América Latina, né, América do Norte, né, Europa. Mas, olha, eu vou ficar muito feliz, de verdade, se a gente puder levar aí a solução da Connecting para o Brasil. A gente tem planos, né, bem recentes aí, de alcançar aí todos os estados brasileiros, né. Eu tenho particularmente um sonho de abrir, né, essa solução para mais e mais pessoas, né, e expandir aí, quem sabe, na América Latina. A gente já tem já fizemos conversa com startups na América Latina. Então, o nosso plano de expansão é levar a solução para mais pontos possíveis, né, onde tem qualquer alimento desperdiçado que a gente possa ajudar no resgate. Então, pensando no Brasil e pensando também em América Latina. O céu é o limite, né, Alcione? Vamos começar aí, aqui no território nacional, né? Antes de passar... Desculpa, vai lá. Não, eu falei que já é bem grande, né? Antes de passar aqui para a próxima pergunta, a Ruth acho que quer fazer um complemento, né, professora Ruth? E a propósito, eu estava brincando com você com o nome, esse nome foi escolhido em inglês justamente para essa perspectiva, ou por que vocês escolheram? Como foi esse processo? Não, por incrível que pareça, não foi, tá? Foi um nome escolhido muito pela conexão mesmo, né? Acho que foi pela essência do negócio em si, que é conectar alimentos, né? Conectar pessoas, conectar alimentos. Então, foi mais no propósito do negócio mesmo. E soou bem em inglês, então deixei. É que facilita aí, né? Uma expansão. Bem, agora nós vamos ter aqui nosso grande orientador de mentoria e professor Marcelo Borio. Obrigado, William. Boa noite. Tudo bem, Alcione? Parabéns. Lindo case. Sou também entusiasta das cadeias, dessas conexões. Aí me ocorreu te perguntar o seguinte: o quanto que você trata o dado, né, do que você está processando na tua engrenagem, né, e o quanto que você já tem perspectiva de devolver isso, por exemplo, para o varejo, né, como insumo para ele tratar a própria cadeia, né? Quer dizer, ele ainda vê isso dentro de um processo de perdas, de retenção mitigação de perdas, prevenção de perdas,
E imagino que, por exemplo, dentro de uma visão de gestão por categoria, de SR, para pegar algumas das temáticas do varejo, né? Imagino que o dado, o analytics dessa tua base deve ter um tremendo valor, imaginando aqui, como, não sei, moeda de troca, como... Você já trabalhou isso? Já tem pensado? Está no teu mapa? É uma pergunta mesmo a partir aqui do que você apresentou. Mais uma vez, parabéns, né? Incrível o projeto. Obrigada, Marcelo. Então, realmente, você tem toda a razão, né? Quando a gente entra na granularidade dos dados que a gente coleta hoje, basicamente é uma visão aí, né, da cadeia, não é da cadeia, porque é de um dos pontos da cadeia do desperdício, mas que dizem muito com relação a consumo, né, comportamento de compra, e realmente áreas geográficas que desperdiçam mais ou menos, enfim. Dá para fazer um cruzamento de dados muito maior. Hoje a gente ainda está com uma análise um pouco mais descritiva, mas avançando para prescritiva, né? Avançando aí na tratativa desses dados para auxiliar cada vez mais o varejo. É um propósito da Connect realmente a gente reduzir o desperdício, né? Hoje a doação ela minimiza o impacto, né? O alimento não é descartado, mas a gente o ideal é trabalhar a redução do desperdício na ponta. Então, hoje a gente desenvolve já alguns relatórios com esse propósito, né? A gente trabalha com Business Analytics, né? E ferramentas de BI, né? Para trabalhar os dados mais numa análise prescritiva, avançar cada vez mais em previsão de demanda, por exemplo. Eu trabalhei bastante tempo com softwares de previsão de demanda na indústria, por exemplo, é essencial, né? Para você colocar aí né, as suas receitas de produção, né? Então, trazer esses conceitos, por exemplo, da indústria para o varejo é uma coisa que está super no nosso radar. E faz super sentido, sim, esse avanço e essa colocação para o varejo. Maravilha, obrigado. Alcione, posso trazer mais duas perguntas para você? Por favor. Então, primeiro Alberto Saab, depois, seguindo, Andressa Casper. Alberto, com a palavra de forma sintética. William, eu já fiz uma pergunta e a Andressa ainda não fez, então eu vou ceder a minha vez para a Andressa e aí depois, no final, se tiver tempo, eu faço a minha pergunta, porque tem até um complemento em cima da que o professor Marcelo Bório fez. Andressa, está contigo. Então tá. Perfeito, Alberto. Andressa. Beto é um gentleman. Alcione, mais ou menos, assim, quanto tempo levou para a empresa ser reconhecida, ter retornos financeiros assim mais interessantes, mais saudáveis, né? Caminhar melhor, né? Obrigada. Olha, imagina, Andressa, obrigada pela pergunta. Estamos em 2021, né? Eu acho que mais ou menos aí de 3 a 4 anos para a gente começar a respirar, assim, né? Porque, logicamente, a gente ainda tem muito avanço, né? Do ponto de vista de conquista de mercado, né? Tem um bom trabalho aí para frente, mas entre 3 e 4 anos. Vamos lá, Alcione. Eu achei muito interessante a pergunta que o professor Marcelo Bório fez. Eu tive a oportunidade de já trabalhar com gerenciamento de categorias e trade marketing, data mining, em cadeias de varejo e fornecedores para o varejo. E aí, antes da pergunta oficial que eu fiz, seria o seguinte: a Connecting Food pensa nos próximos anos em talvez lançar um serviço de consultoria social, se eu posso falar assim, para os varejos, para direcionar esse agrupamento de categorias de produtos para um consumo mais consciente e que isso, de alguma forma, leve essa circularização, essa criação de cultura e conscientização? É a primeira pergunta. E a segunda é se expandir o teu negócio social via uma franquia social, que eu não sei nem se existe, se é permitido pelo seu modelo de negócio, se seria uma forma de maximizar os impactos socioambientais. Obrigada, Alberto, pela pergunta. Acho que na primeira, né, vou ver se eu também entendi, porque essa questão aí do data mining e a categorização, né, hoje a gente, logicamente, consegue ter essa visibilidade, né, dos alimentos que são desperdiçados e isso nos permite trabalhar com direcionamento, né, desses alimentos, né, seja para o consumo, seja para a venda, seja para uma outra destinação, né.
eu só estou tentando aqui entender o que isso poderia estar relacionado com uma alimentação saudável, né? Porque hoje o desperdício, de uma certa forma, ele abrange todas as categorias, né? A gente tem frutas, legumes e verduras, um grande volume, né? Que são alimentos mais perecíveis e sensíveis, mas a gente tem um grande volume, por exemplo, em alimentos lácteos, né? Em produtos cárneos, por exemplo, né? E mesmo produtos não refrigerados, né? Que a gente chama de mercearia. Você tem aí avarias, né, produtos próximos à validade. Então, assim, o direcionamento de cada um desses produtos pode ser distintos, né? Hoje a gente trabalha muito com frutas, legumes e verduras, porque realmente o volume é enorme. Então, de uma certa forma, a gente já trabalha a destinação de alimentos mais saudáveis, digamos assim, no caso da doação, mas também por uma característica do próprio produto, né? A perecibilidade. Então, não sei se eu te respondi, porque é uma pergunta um pouco mais... Não sei se atendeu. Tá bom. E a outra pergunta, perdão? Se a expansão via algum modelo de franquia social, que eu não sei se existe, seria uma forma de você maximizar os impactos socioambientais. E a sua marca, obviamente. Eu acho que sim, né? Você expandir geograficamente, né, o modelo, né? É uma forma de replicação e de expansão do negócio. Eu acho que é completamente possível. Eu já usei esse termo de franquia social, também nem sei se existe assim oficialmente, mas eu acho que é perfeitamente possível, principalmente para negócios de impacto, né? E a gente pretende fazer alguns pilotos nesse sentido muito em breve, né? De pegar regiões inóspitas, por exemplo, e implementar a solução e ver como ela se comporta, né? Então, essa é uma forma também de testar essa escalabilidade em regiões extremamente de desertos alimentares ou com condições de segurança alimentar muito críticas. Então, sim, é possível. Alcione, não tem como a gente não explorar, no bom sentido, aí seu grande conhecimento como empreendedora de impacto social, ainda mais na temática de segurança alimentar, etc. Então, você me permite colocar mais 2 perguntas? Por favor, por favor. Estamos caminhando para o final. Só adiando esse final, que está tão bom que a gente vai adiando o final, né? Vamos lá. É bom, William. Todo mundo vai ganhar certificado, William. Isso que é bom. Vamos lá, Kátia. Boa noite, querida. Eu sou de formação, eu sou nutricionista, então estou escutando, né, achando maravilhosa a ideia. A pergunta, assim, que as ONGs, né, que tu repassa esses alimentos, né, eles beneficiam, e eles cozinham e entregam. E a minha outra pergunta é se vocês, junto com a entrega desses alimentos, vocês fazem algum trabalho de educação na questão do cozimento, né, de como se faz a comida, como se aproveitar melhor os nutrientes, se entra essa questão também, né, da qualidade e da educação ao alimento, né, na segurança alimentar. Obrigada, Kátia, pela pergunta. Ela é super pertinente, né? Hoje, na verdade, assim, antes da pandemia, a gente realmente dava preferência para organizações sociais que preparavam refeições no local, porque muitos desses alimentos já estão com condições mais avançadas, mais maduros e tal, então essas cozinhas elas estão mais preparadas para receber esse alimento, preparar rápido, né, e já servir refeições. Com a pandemia, muitas dessas organizações fecharam. Então, a gente viu uma mudança muito grande no perfil de recebimento. Hoje tem aí um bom volume, um bom número de organizações sociais que fazem sacolinhas, né? Elas não têm, a cozinheira está em casa, né? Então, não tem mais quem prepare o alimento, as refeições, né? Então, hoje tem muitas ONGs que viraram redistribuidoras de alimentos. Então, o alimento vai in natura, mas mudou muito esse perfil por conta da pandemia. Mas também, né? Tem muitas ONGs que recebem e fazem refeições. E a questão da educação alimentar, eu acho que é uma questão primordial, essencial, porque o mesmo que acontece com as ONGs, acontece conosco, quando a gente recebe um alimento mais machucadinho ou mais com um estágio de maturação mais avançado, a cozinheira, né, lá na cozinha que recebe, ela olha aquilo e fala, nossa, mas isso daqui também está estragado, não vou conseguir usar, etc. Então, assim, a questão de educação, de formação, de reaproveitamento integral dos alimentos, de como, né, aproveitar tudo isso, é essencial. A gente não atua ainda nessa frente. Eu acho fundamental, mas a gente tem aí programas Mesa Brasil ou ONGs aí de colheita urbana que fazem essas oficinas de formação, e eu acho
essencial para que o desperdício não ocorra na ponta, né? Mas a gente ainda não atua sobre isso. Acho que é uma coisa que eu ainda gostaria bastante assim de fazer. Alcione, estamos finalizando, então eu vou só passar para os dois últimos aí, perguntadores, né? Curiosos aí com seu conhecimento, a Zina e depois o Tiago. E aí a gente para depois retornar a palavra aí para a Ruth, para você, para as considerações finais. Então, Zina. Obrigada, é um tema tão apaixonante. Eu só queria, foi a partir talvez da pergunta do Alberto, e acho que agora também da Kátia, eu queria saber, as camadas sociais que atendem ao projeto têm evoluído daquele inicial que vocês se propuseram? Tem algumas camadas sociais que agora ficaram mais fortes. Por outro lado, a questão de hábitos de consumo. Este é um tipo de projeto que poderia ter essa perspectiva de mudança para hábitos de consumo mais saudáveis. Novamente, parabéns, o tema é fantástico, fascinante. Obrigada, Zina, pela pergunta, é ótima também. Olha, assim, né, do ponto de vista, de novo, né, acadêmico, a gente não vou poder afirmar, né, essa mudança, né, com números, né, mas assim, pelo volume de alimentos que hoje a gente gerencia e pensar que boa parte deles não seria direcionada, né, sem esse direcionamento, sem essa gestão, então eu posso sim te afirmar que existe um impacto significativo, né, no recebimento de alimentos nas ONGs aí que a gente gerencia, porque a gente garante que essa entrega seja feita, né? Existe um modelo que garante isso. Então, né, sim, né, temos impacto. A gente mede em números, em volumes, né, em número de pessoas, em número de refeições, né? Então, a gente consegue afirmar que antes, né, dessa gestão da Connecting, esse volume de alimentos certamente seria menor, né? E a sua segunda pergunta, por gentileza? Hábitos de consumo, né? Em relação a hábitos de consumo, né? Hábitos de consumo. Sempre, todas as pessoas que trabalham, ou empresas, enfim, que trabalham com alimentação, têm uma oportunidade de influenciar a questão, a temática, né, da segurança alimentar e nutricional, né, e hábitos de consumo por consequência, né? Então, a gente tem muitas oportunidades de atuar nesse campo, nem que seja na própria formação das organizações sociais, formação nutricional, culinária, ou até em informes técnicos sobre alimentação saudável. Temos aí maravilhoso guia da população brasileira, guia alimentar da população brasileira, que guia, né, a alimentação saudável. Tem muito campo nessa área, realmente é uma questão de priorizar, né, e ter aí os braços para atuação, mas a gente já faz um bom primeiro passo, que é redirecionar, né, frutas, legumes e verduras que seriam desperdiçadas a organizações sociais. Então, isso já traz um super impacto aí nutricional e na segurança alimentar das ONGs, né? Tem muito campo aí para explorar. Alcione, antes de devolver a palavra para a coordenadora do evento, professora Ruth, eu vou só passar aqui a palavra para o último perguntador, que é o Tiago Rocha. Vamos lá, Tiago? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Alcione, a minha pergunta é um pouco pontual, assim, eu acabei não tendo a sorte de acompanhar online, né, a apresentação, mas trago aqui uma contribuição que eu gostaria de saber se vocês já atuam de alguma maneira com isso. Trata-se dessa nova legislação, né, de doação de alimentos, né, que limitou a responsabilidade dos doadores ao momento da doação, e não em toda a cadeia, né? E diante desse novo marco legal, eu sei que uma restrição à doação foi retirada, né? E um novo incentivo existe para a doação entre empresas, né? Para organizações do terceiro setor. Aí tem um achado que no Conselho de Administração Fazendária existe a possibilidade de credenciamento junto ao Conselho para obtenção de crédito tributário, né, de INSS pelas empresas doadoras, referente a esses alimentos, né? Eu queria saber o quanto que isso está incorporado, né? Vocês têm conhecimento, se já atua e de que modo isso eventualmente poderia até servir como
para alavancagem do modelo de negócios, né, e rentabilização disso também, né? Obrigada, Thiago, pela pergunta. Bom, assim, um pouco ali pegando um gancho ali da legislação, a responsabilidade do doador, né, ela segue a mesma, né, porque, como eu já mencionei, a norma, né, da vigilância sanitária, ou as normas, né, que ele precisa seguir para disponibilizar um alimento para comercialização, ou produção, distribuição, são as mesmas, né? Então, até aquele ponto ele tem a responsabilidade e, logicamente, essa responsabilidade foi cumprida até disponibilizar esse alimento. É só a partir do momento que a organização busca, né, esse alimento que passa a ser dela. Então, eu não vejo tecnicamente nenhum ônus para a organização social que recolhe, porque no momento que ela, como se ela estivesse comprando aquele alimento, né, ela tem a segurança e a garantia que o doador logicamente, um doador, né, que cumpra aí as normas da vigilância sanitária, obviamente, na venda, né, para o consumidor, tem a mesma responsabilidade que disponibilizar esse alimento para uma doação, né, não tem por que ser diferente essa tratativa. Então, eu não vejo... me refiro ao direito do consumidor, né, que às vezes corresponsabilizava na cadeia produtiva, né, até passos anteriores, né? Ah, sim, claro. Mas assim, limitou, lembrando que, né, obviamente não podem ser doados alimentos vencidos ou alimentos sem condições de consumo. Então, até aquele ponto, vale a responsabilidade até o ponto, né? Exatamente, Mas a gente geralmente não tem visto, historicamente, problemas com isso, né, do ponto de vista de segurança alimentar, tá? Então, eu posso afirmar que é perfeitamente segura a doação de alimentos no Brasil. A gente tem aí estruturas e camadas muito bem feitas, né, legislação e informação para que isso seja feito de uma forma segura para o consumidor final, né, que no caso são os beneficiários, né, das organizações. E do ponto de vista de captura de incentivos fiscais, sim, é uma coisa que está muito no nosso radar, né, a gente trabalha também com isso. Existem, como eu falo, né, não existem assim, mecanismos facilitadores, né? Então a captura desses incentivos é bem burocrática, né? Mas a gente procura sim trabalhar junto com o doador de alimentos, como capturar incentivos fiscais, né, relacionados a essa operação, né, a operação fiscal. Okay. É uma oportunidade sempre, né? Alcione, primeiro, antes de devolver a palavra para a Ruth, eu queria, em nome de todos, claro, né, agradecer aí pela tremenda ação, vamos dizer assim, paciente, de generosidade e solidariedade em poder compartilhar tanto conhecimento desse negócio que você empreende aí de uma forma tão brilhante, tão impactante com todos nós. Com certeza foi uma noite inesquecível. Então, dito isso, além desses agradecimentos, eu devolvo a palavra para a coordenadora do evento, professora Ruth. Obrigada, William Saab, brilhantemente aí ajudou a coordenar esse papo do bem aqui, falando com a Connection Food, Alcione Silva, muito obrigada, realmente generosidade é outra palavra que a gente aqui registra para você pelo seu tempo, nessa noite, dia 17 de março. Queria dar algum recado, por exemplo, que Impacta, né, um dos programas que foi citado aqui, a próxima edição do Impacta já vai ser lançado em abril, iníciozinho de abril, a Carlinha, a professora Carla Panis, aqui desse curso também mandou avisar. Em paralelo, a gente está tentando fazer casado, a gente vai lançar o segundo edital da FAPERJ, eu também sou assessora da Diretoria de Tecnologia da FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio, e a gente, com sensibilidade ao tema, em 2018 lançamos um edital de 1,5 milhão e conseguimos agora sensibilizar a comunidade científica a lançar o segundo edital de uma FAP nacional exclusivamente para negócio de impacto socioambiental. Vão ser R$2 milhões para empreendimento consolidado, em fase de expansão ou em fase de ideação ainda, mas que já esteja com algum CNPJ aberto, e também dinheiro para entidade dinamizadora, incubadoras, aceleradoras, desenvolvedoras, tem muitos bichos aí no ecossistema que a gente adora e que a gente quer ajudar. Na outra edição, a gente conseguiu dar recurso para o Eclos, para o Citaui, para algumas incubadoras, foi bem bacana, e a gente quer intensificar isso lá, agora falando um pouco como FAPERJ. Também está para ser lançado, né, o William Saab também, além de ser professor aqui do curso, é do BNDES, e é da equipe do BNDES Garagem.
exclusivamente voltado esse ano para negócios de impacto socioambiental. A gente está no lugar certo, na hora certa, e com todo o ecossistema aí voltado e muita expectativa aí para esses negócios de impacto florescerem e chegarem à fase de escalabilidade, que a gente sabe que esse momento, né, na fase de abrir até amadurecer, como os produtos que a Alcione entrega para os seus beneficiários finais, tem uma longa jornada e é também visto como o Vale da Morte, né, para muitas empresas nascentes. Então, nada melhor do que um ecossistema maduro e concatenado, que conversa entre si para não ficar só dando dinheiro para a mesma coisa, só ajudando numa fase do negócio. Então, a gente está tentando cada vez mais, pelo menos no nível Brasil, e com a ajuda da Aliança e da Impacto, a gente tem organizado aí, tentado organizar esse meio de campo. Então, fiquem de olho. Queria agradecer novamente a Ciane Silva por estar aqui com a gente, Henrique Drummond, que deu uma palhinha também, mais um pouquinho de Insolar aqui ao vivo. Dizer que a gente tem vários casos como esse gravados, né? Inclusive com a Bruna Almeida, da TOT, que está aqui com a gente, que é aluna desse curso, Diáspora Black, do Carlos Humberto, né, que está aí bombando também, levando questões de afro-ancestralidade em turismo remoto, né, já que a gente não pode mesmo se encontrar por enquanto, mas tem muito empreendedor social do bem, com brilho nos olhos, como Alcione Silva, Henrique Drummond, Bruna Almeida, que estão aqui e tantos outros para ajudar e fortalecer esse campo. Tá bom? E lembrando, aí peço desculpa, é um meio minuto, lembrando que semana que vem a gente vai estar com 2 professores aqui, professor Pedro Camargo, advogado de plantão, para explicar como é que abre PJ, né? A Alcione explicou que no Brasil não tem pessoa jurídica para isso, não tem, mas a gente dá um jeito, porque a gente é brasileiro, né? E a gente se vira nos 30. Ele vai dizer que tem que abrir 2 PJs, 2 contadores, 2 advogados, mas é muito legal, né? Apesar de tanto desafio, o que fica é acordar cedo e saber que a gente está fazendo algo de propósito. E a gente vai dar foco especial ao modelo C, que é uma modelagem, uma ferramenta, né, que articula teoria da mudança com modelagem de negócio tradicional. E o Marcelo Bori, o nosso professor da trilha empreendedora, está aí já trabalhando, dentre esses, Alcione, dentre esses alunos, são mais ou menos 54, 12 deles disseram que são empreendedores e querem ajuda para empreender. Então, daqui a pouco a gente manda eles para as incubadoras, aceleradoras, para os ecossistemas aí, né? Mas, por enquanto, o Marcelo Bori e o Gabriel Vasconcelos estão cuidando bem deles, e a gente faz uma trilha bônus aqui ao longo das 9 semanas do curso para ajudar a tirar do papel, a fazer um download das ideias e das intervenções. Mas sempre movido, como você falou, querida Alcione, que o Alberto tão bem sintetizou, vamos deixar isso registrado sim, né? Importa os meios e os fins, né? Mas principalmente os fins, e até esqueci o que ele falou aí, mas ficou bonito na fita. Depois você me resume aí, para a gente escrever isso, registrar, e ajuda a passar a informação mais facilmente, tá bom? Palavras finais da Alcione e do Henrique. Henrique quer falar primeiro, se despedir, e a Alcione depois. Só para agradecer aí a oportunidade de estar aí com vocês de novo, ouvir aí a Alcione, as perguntas aí também estavam bem interessantes, e desejar sucesso aí para a Alcione, né, deixa eu ver se eu falo certo, Connecting Food? Exato. Acho que sim, também estava na dúvida, até eu recebi uma colinha aqui no WhatsApp. E é isso, sucesso a todos e a todas nas suas respectivas carreiras, planos empresariais. Como é que eu chamo, Ruth? Empresários sociais? Planos empresários sociais. Jornadas empreendedoras no campo socioambiental, né, verdade. Henrique? Você pode se despedir no Zap depois também. Parei de te explorar, hein? 3 dias aí. Que isso, é um prazer, mas pelo contrário. Pelo contrário. Uma interação super, super válida aí, super prazerosa. Obrigada, Henrique. Alcione, você encerra aqui os trabalhos, e muito obrigada. Gente, obrigada, muito obrigada pela oportunidade, professora Ruth, professor William, PUC do Rio, a todos aí que compareceram. Espero realmente aí poder ter trazido algumas palavras aí, contribuído enfim, com o meu conhecimento, inspirado, enfim. Fico super à disposição, quem precisar, por favor, me chama aí para um bate-papo, eu estou disponível, a gente arruma um tempinho, não tem problema. Mas acho que é importante aí a gente ajudar a fomentar mais ainda o ambiente de impacto social. Dá certo, gente, tenham fé, acreditem, é possível, tem muitos desafios, mas a gente está junto aí em rede para se ajudar e levar esses negócios para frente aí no nosso país, que precisa tanto. Então, estou aqui super disponível a abrir coração aberto, mente aberta, para a gente
fortalecer cada vez mais aí o núcleo de impacto social no Brasil. Obrigada, obrigada.